Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é segunda-feira e hoje é dia 27 de julho. Estamos quase aí no final do mês. Esse mês é de 31. Estamos praticamente a 4 dias, não contando com hoje, para finalizar o mês e a semana também. Onde foi a nossa precisão daqui, das capelas. Tivemos aí um dia não muito assim favorável, mas que mesmo assim se concretizou a festa, se concretizou principalmente a precisão. Apesar de haver muitas chuvaradas, não é? A Rita também foi na banda e ela também, por isso é que eu estou falando, que choveu bastante, não é? Mas estava indo a precisão a meio com a mãe, tinham que cumprir até ao final. Já se fez a precisão, fez-se o que se tinha a fazer, uma precisão bem linda, uma precisão bem grande, que teve também as 4 bandas de música. Eu gostei bastante de ver a precisão. Uma precisão que realmente foi bem, foi desde o princípio até ela chegar à igreja, que a gente viu sempre. Pelo menos eu acompanhei, que eu gosto de ver sempre essas coisas assim, quando eu posso. Como eu estava tomando conta do Joe e da Teodora. A Teodora ainda, pronto, ela já é maiorzinha, mas o Joe eu estive aqui há algum tempo com ele e realmente entre os soninhos dele e eu aí fazer também as minhas coisas à cozinha e ver e estar com ele aqui depois e tratar dele, claro que eu sempre via a precisão. E hoje é segunda-feira, não é? Como eu já disse, hoje agora está soleil, mas já esteve também a pingalhar. E se vai-se uma semana assim, de chuvas, diz que quarta-feira vai ser o pior dia, vamos a ver. Às vezes vem mais cedo, de repente na terceira amanhã é o pior dia, ou na quinta é o pior dia, a gente nunca sabe. Mas o vi chuva vai vir, pelo menos é o que eles dizem. Enfim, onde quando chover na precisão com bastante frequência. Aqui em cima fez uns orvalhitos. Portanto, não quer dizer que o que chova aqui vai chover ali, ou não chover ali aqui também não chover. Isso é por fases. Isso aqui não é que chove ali, não chove acolá. Enfim, minhas amigas, para ser sincera com vocês, eu estou sem saber o que é que havia gravar neste vídeo. Porque a gente, quando foi ali do batizado do Joe, gostei muitas sobremesas. Eu ontem não fiz sobremesa, porque a gente tinha congeladas, que a gente congelou, algumas tartes que tinha crescido, sabem? E então, congelou-se ontem, tinha tirado para fora. Eu até, minhas amigas, no meu vídeo, com o decorrer da correria onde nem sequer mostrei o peixe, mas eu vou ser sincera para vocês, eu prefiro o peixe grelhado na brasa. Não quer dizer que ficasse mal ontem, acho que dá uma sensação de peixe cru. O peixe estava sequinho, estava bom na air fryer, mas a cor, acho que a brasa fica mais um rosadinho, porque está apanhando o lume, sabem? E ali dei uma sensação de olhar para ele e pensar que ele estava cru. Mas eu prefiro grelhado. Eu então frito, é os meus preferidos de chicharro, é ou grelhado na brasa, eu então frito. Na air fryer eu não gostei muito. Mas pronto, acabei por se fazer a galinha também, esperei neste frango, como vocês virem. E as sobremesas foi isso, por isso a gente não fizer nada, porque tenham prevejo que sou
uma coisinha assim de lasanha e 2 peronas de frango. O que é que eu tenho ali? É isso que eu estou dizendo a vocês. Como eu tenho ali rissóis feitos, eu vou tirar, porque o José foi com o Fernando para fisioterapia, cortei a fisioterapia até sexta-feira. E depois tem mais 2 dias para agosto. E então, minhas amigas, isso vai me empatar da parte da manhã a nível de tintas. Vocês sabem que ela está pintando. A nível da cor que ficou ali, eu queria mais escuro, mas o jeito teve medo que a tinta ficasse muito escura. Mas eu já disse a ele, porque esta tinta preta, eu já disse a ele para o cinzento que eu gosto. Que a gente quer, porque não é só eu que escolho. Tem que ser mais um bocadinho de tinta preta ali. Portanto, quando ele vier, ele diz que vai pintar aqui a sala. E então ele vai carregar ali mais tinta preta, vai-se mexer mais bem mexido, e o corredor, ele fica ali umas malhas que a gente não sabe bem o que é, porque é que ficou assim. Então o que é que se vai fazer? Vai-se fazer que ele vai guardar o corredor por fim, porque eu não vou outra vez para ali, e então vai-se pintar o resto da casa, e no final, então, ele pinta o corredor outra vez, porque não ficou assim não ficou grandes coisas, sabem? Enfim, não sei se é devido a tinta está mais barata demais, mas vamos a ver como é que fica aqui esta sala, porque ali nos quartos, na entrada dos quartos, está ali umas madeiras que eu já tinha até dito ao José que era para a gente ter comprado. Sabem, aquelas ombreiras dos quartos. Eu queria aquilo, era de cor de madeira mesmo. Madeira de bondex, sabem? E não queria assim da mesma cor da parede. Como eu não tenho portas no quarto, eu acho que ficava mais bonito a parede e aquelas partes assim do quarto e madeira de cor de bondex. Eu acho que dava um contraste melhor. A casa pode ser assim, pobrenha, pode ser pequenina, mas se a gente der o nosso toque, se a gente der um arrumadozinho aqui, um arrumadozinho ali, a casa vai ficando bonitinha, não é? Que é o que eu digo ao José, não é preciso ter uma casa muito grande, não é preciso para a casa ficar com a nossa cara, ficar com o nosso gosto. Aos pequenos, a gente vai fazendo, sabem? E eu queria muito, 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 mas como a gente está em ir para as 7 cidades, sabem? Não vê poder comprar madeirinha para ali. E então aquilo mesmo de inverno faz, porque não vai alterar nada. Então eu ver se depois das crianças entrarem para a escola, porque sabem, lá está, no mês de agosto é assim, nos finais de agosto, é quase sempre quando eu compro assim algumas coisas para eles levar para a escola, materiais e isso tudo. E então eles até então furitando algumas coisinhas que eu fui guardando, cadernos e canetas ainda tem, canetas, lápis e isso, mas cadernos e mochilas e estojos eu vou ter que comprar. Claro que, como eu já disse, eles estão numa idade, já são adolescentes, e a Alice não quer mochila, a Alice engalinhou, fica aquelas malas de tipo universitários, sabem? Assim por lá, tipo de senhora, mas maiorzinho que cabe à capa, uma capa grande. E pronto, lá está, eu já tinha visto na Temi, mas a Temi a gente só não paga o transporte para aqui se a gente for buscar os correios lá abaixo. E para ir buscar os correios lá abaixo, não sei como é que vai ser, porque não dá para trazer na trotinete, não é? Aqueles saquinhos assim maiores, não dá para trazer. Marca-se até, só que não sei se é lá embaixo e Ponta Delgada, se é aqui, sabem? Enfim, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá.
Há um cafezinho, tipo um galãozinho que eu estive a fazer. E é isso, minhas amigas, muitas coisas que eu tenho na minha cabeça para fazer, mas aos pouquinhos é que a gente vai fazendo. E então vá-se atenta, porque a casa está precisando de atenta mesmo por dentro. E depois de estar as crianças para a escola, em mês de setembro, a gente compra as madeirinhas para ali, coloca as madeirinhas na entrada dos quartos. E o projeto que eu tenho, um grande sonho que eu tenho, quero fazer ali no meu quarto um guarda-fato da minha porta de quarto até à janela, porque eu tenho ali duas cômodas. Eu tenho ali uma cômoda antiguíssima, tenho a minha, e tenho o albar por cima branco, tenho uma estante ali em cinzente de ferro, não condiz nada com nada. Por isso às vezes eu também não, minhas amigas, eu não gravo rotinas nem nada, porque por causa dessas coisas, não, uma não cabe e outra não tem assim muitas condições para eu gravar para vocês, que a verdade é essa. A testeira da minha cama, eu queria ver quando a casa ficasse arranjada por fora, que não entre mais umidade, mas o problema é aquela parede de lá. Eu até tinha dito ao José, mas acho que é muito dinheiro. Vocês saberiam o preço, me digam. Aquela parede de lá, por fora, aquilo acho que tinha que levar ali uma massa para não entrar, para quando chover a parede não ficar, porque aquela parede não encosta a nada. Aquela parede é sozinha. E todas as empenas da casa, quando são assim, às vezes, quando é muita força d'água, infiltra a água toda. E para não haver essa infiltração, vocês que me digam aí ou perguntem aos vossos maridos se não existe uma massa ou algo que se coloca ali para não ter umidade para cá. Porque eu pus ali, a esteira da cama, uma porta antiga, e eu pus um paninho bonito, para meter, para tapar aquela madeira. Só que fica sempre, fica cheio de umidade, cheio de caranhos. Já vai sendo o terceiro pano que eu vejo expressão dali. E fica cheio de caranhos porque tem encostado à parede. Como a parede é um Niagara Falls, que chove por ali abaixo, eu queria ver se havia alguma coisa para não... Para mim tem também um quartinho bonito. Vocês é assim. Eu sei que a gente tem que se amanhar com aquilo que tem, não é? Cada um tem o que tem. Mas eu também fico assim esmorecida como mulher. Sabe, eu gostava de ter as minhas... Como eu já tive antigamente, as minhas coisinhas, bijuterias, as minhas coisinhas em cima da cômoda. E neste momento, da maneira que o quarto está, a minha cômoda não serve para isso. A minha cômoda serve para pôr roupa por cima. Vocês sabem que a minha casa é pequenina e não tem arrumes. Não tem guarda-fato suficiente para angariar 4 pessoas ali. Porque o meu quarto tem roupa de 4 pessoas. A roupa de Fernando fica aqui na sala. E então o Fernando também queria fazer ali uma coisa e queria pôr a sua roupinha no seu quarto. Só que a gente não sabe como é que vai fazer aí ainda. Ou seja, tem muita coisinha miudinha para fazer cá dentro. Só com essa coisa de verão e a gente também me fez mordomos e uma coisa e outra, não deu para a gente chegar ao nosso quarto. Quer fazer um guarda-fato grande e madeira mesmo, a gente compra a madeira e faz, e depois mete o reposteiro na frente, sabem? Mas pelo menos está um guarda-fato aí com uns 2 metros e tal, mais ou menos. E a gente bota tudo ali. Em vez de estar um guarda-fato, em vez de estar aqueles prateleiros das sapatas, em vez de estar um de uma cor, é porque tem muita mistura de cor ali dentro, sabem? E não, a mim esmorece-me. E então vamos a ver. Quanto à casa, minhas amigas, é isso que eu queria dizer, quem não disse ontem no meu vídeo. Em princípio, quarta-feira, oxalá que o tempo deixe, a obra começa aqui outra vez. Não sei se vocês viram o vídeo de ontem, mas o vídeo do José foi dizendo que o prémio está cá e vai, ele esteve aqui no sábado, foi no sábado,
o Prem, a esposa e o senhor, o empreiteiro, o comandante dos mestres, que ficou encarregado de tratar da casa, esteve aqui e o primo disse que não queria saber, mas que eu tinha que acabar o que comecei. Não é muita mestres aqui um dia e meio e de férias e já vai acabar um ano de férias, sabem? E isso não se faz. E uma vez que eu lhe paguei, fazer a transferência bancária para ele, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, minhas amigas. É como se vocês pagassem uma mobília e a empresa nunca fosse levar a mobília à vossa casa. E vocês ficarem sem dinheiro. Vocês não iam deixassem. Eu acho que ninguém ia deixassem. E então o primo José falou com ele aqui fora, falou bem alto, muitos vizinhos a ouvir. Isto não se faz. Ele exigia que lhe dê arranjasse o resto da casa. Mas o telhado estava todo podre. Ele disse, não quero saber, eu não paguei, portanto faz o que foi dito para fazeres. Arrancas as telhas, faz o que estão a fazer e bota a casa de boa em condições. É porque a casa, minhas amigas, fica pior que o que estava. Porque eles mexeram em certas coisas que antes não estava correndo água. Olha, parece a parede ter chovido estes 2 ou 3 dias, uma nem cansou, outra vez tudo malhado. A parede que o José me pintou, o risco por lá abaixo porque choveu. Sabem? A parede do nosso quarto, que teve ali uma escada, que nem andamos, era supostamente para pôr, nem andamos a meter. Ficou mexida, que ali de onde está a janela chove tanta água por ali abaixo. Uma coisa séria. Então tivesse dito, eu não quero casas pequeninas. Eu sei que os empreiteiros gostam de pegar em orçamentos grandes, mas a boca que diz que sim, podia ter dito que não, que ali ele tinha-se desenrascado este senhor, o primo de José, para outra pessoa, se calhar já estava amanhado. É que já vai acabar 2 anos. Ele foi pagar 2 anos. Isto é muito tempo. Sabe? Isso não se brinca com o dinheiro dos outros. Não se brinca com a vida dos outros. Não é assim. Tem que se ter responsabilidade. Enfim, minhas amigas, é isso. E depois eu vou ver o que é que eu mostro aqui a vocês. E até já. Agora sim, minhas amigas, vamos para o nosso Evangelho Diário. O nosso amigo, o nosso conselheiro aqui todos os dias. 27 de julho, segunda-feira, são 8h20 da manhã. A leitura tem Mateus 13, versículo do 31 ao 35. E diz assim: Jesus propôs à multidão outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja fermentado. Todas estas coisas disse Jesus ao povo, mas em parábolas. Ou seja, parábolas, para quem não sabe, é todas as coisas. Como eu estava a dizer, parábolas é aquelas palavras que se fala sem explicar muito, para ver se as pessoas realmente sabem o que é que se está a falar. Depois disse assim: a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação do mundo. Agora vamos para o resumo. E diz assim: Jesus, tu que comparaste o reino dos céus a um grão de mostarda e também ao fermento, ajuda-me a reconhecer que as pequenas sementes de fé podem crescer e transformar a minha vida. Dá-me a graça de ser paciente quando não vejo os resultados imediatos dos meus esforços. Ensina-me a valorizar
os começos humildes e os gestos simples que, com o teu poder, podem gerar grandes mudanças. Concede-me um coração aberto para compreender as verdades ocultas que revelas através das coisas simples. Ou seja, aqui Jesus comparou o reino dos céus a um grão de mostarda e ao fermento. Ou seja, isto quer dizer que para a gente reconhecer as pequenas sementes da fé, tudo começa com um grãozinho. Tudo começa com pequeninas coisas. Ou seja, por mais que a gente fale, às vezes as pessoas aqui e em outros sítios, mesmo nas igrejas, pessoas que não estão assim nem aí, vão à igreja porque vão, ou porque vão com o marido, ou porque vão com as esposas, e às vezes já foram algumas 50 vezes ou 100. Mas vai haver algum dia que há alguma palavra que Jesus falou, que o padre falou, ou alguma leitura da Bíblia, alguma sementinha dele fica no seu coração, sabe? Porque até mesmo as pessoas que não dão muito atributo, que não dão muitas, que não têm muita paciência para ouvir as pessoas falar, em algum momento da vida vão pedir auxílio ao Senhor. Ou seja, ao pedir auxílio ao Senhor, todas as pessoas têm um bocadinho de fé. E essa fé é o que nos salva, sabe? E aqui diz, dá-me a graça de ser paciente, quando também a gente às vezes pede muitas coisas ao Senhor, não é? Muitas, sei lá, sonhos para se concretizar, muitas coisas que a gente pede, às vezes curas físicas, curas de trabalho, curas, sei lá, de gente que estão brigadas uns com os outros, muitas curas, existem muitas curas, não é? Das nossas vidas, de certas coisas cá em casa, que me têm muitos sonhos, também de fazer muitas coisas aqui na minha casa, não é? Uma pessoa, claro que é sempre contado as coisinhas, como toda a vida, toda a gente é assim. A gente vai para o pão de um lado, vai para o pão do outro, não é? Mas, pronto, depois, quando a gente pode, a gente vai comprando algumas coisinhas. E isso é a fé que a gente tem, não é? A gente tem sonhos. E o maior sonho que todos nós devíamos ter é a fé. Meter na nossa cabeça que a fé que nos salva, a esperança, o ser paciente e esperar que o Senhor irá nos ajudar, sabe? Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Tenho fé que eu vou superar isso. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso, sabe? E aí sim a gente vai fazendo as coisinhas conforme Deus vai nos dando chance. Algumas de vocês nunca virem algumas pessoas assim do Brasil dizerem assim, Deus abençoe-me, eu não estava a contar com isso, mas Deus abençoe-me, isto para mim, ou ir viajar, ou comprar uma casa, ou comprar uma coisa para dentro de casa, sabe, ou comprar uma panela nova, para quem faz vídeos no Brasil. Vocês nunca virem pessoas que daí, que também veem vídeos de fora. É isso. Deus irá também abençoar-me a mim. E a vocês, de muitos sonhos, precisa ter paciência, ter fé, que a gente irá ter, sabe? A gente não pode perder fé, a gente não pode perder esperança, sabe? E resumindo com isto, diz assim, ensina-me a valorizar os começos humildes e os gestos simples que Jesus tem para nós, as pequeninas coisas, os pequeninos milagres que a gente vai tendo, a gente tem que ir agradecendo. Podem gerar grandes mudanças. Concede-me um coração aberto para saber compreender as verdades ocultas que revelas através das coisas simples. Ou seja, o oculto que Jesus tem, que a gente não sabe, não é? Do que Jesus tem preparado para nós. Porque
tudo o que Jesus tem preparado para nós é sempre melhor que aquilo que a gente pensa, sabem? A gente tem que ter paciência, não é quando a gente quer, sabem? Não é quando a gente quer. E então é isso, minhas amigas, a gente tem que esperar no Senhor, porque Ele irá nos dar tudo o que a gente merece, tudo o que a gente merece. Por isso a gente tem que ter aquele grãozinho de mostarda lá no fundo do nosso coração, porque isto vai dar uma árvore muito grande, não é? E é isso que a gente precisa, é de vitalidade e força. E acreditem, tenham muita fé em Deus, porque Ele vai nos ajudar, a gente todos, certo? Pronto, minhas amigas, bora lá aqui então agradecer por mais um dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo ao mal. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos, trabalhos, viagens, transportes, todo o tipo de instituições, que o Senhor tenha sempre muita misericórdia por nós, muita compaixão, que o Senhor realize todos os nossos sonhos, que nos ajude a ter paciência, porque a gente pensa que não, mas a gente tem paciência, que o Senhor, a gente tem paciência, a gente não quer ter paciência, que o Senhor dê sempre luz nos nossos caminhos, para a gente continuar a levar esta nossa vida, não é? Para a frente, dia após dia. Enfim, amém. Não é, minhas amigas? É isso mesmo. Uma continuação de uma boa segunda-feira para vocês todos, não é? Com muita saúde, que é o principal. E até amanhã, se Deus quiser.